Opa, boa tarde galera, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal do Amante do Futebol. E nesse vídeo vamos estrear a terceira divisão estadual de 2023, a estreia, as 15 primeiras rodadas, o primeiro turno inteiro da fase de classificação, tudo vai ser simulado nesse vídeo ainda, por isso então fica até o final que vai ser muito legal mesmo esse vídeo. Então, antes de começar aqui a falar sobre o campeonato, eu peço para vocês deixarem o seu like, não esquecerem, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá então aqui, lembrando que o campeonato tem 16 participantes, os 8 primeiros, do primeiro até o oitavo colocado, se classificam para o mata-mata. Lembrando que depois do mata-mata, os dois times que chegam na grande final sobem para a segunda divisão. E os três últimos colocados, o 14º, 15º e o 16º lugar, vão ser os rebaixados, três rebaixados para a quarta divisão. Originalmente seriam dois rebaixados, mas para a organização do campeonato do ano que vem, vamos ter que rebaixar três times, um time a mais do que o normal. Então agora eu vou ler os participantes para vocês. Estão participando dessa terceira divisão estadual de 2023. Shelpu FC, Desportiva Branca Espírito Santo, EC Sapopemba, Estrela Vermelha FC, Futebol Comparação FC, Gust EC, Lum FC, Lugoslav FC, Metal Terrorist, Paperedu FC, Peruíbe FC, Pro FC, Siderúrgica Atlético Mineiro, Sonic Renascido, Tigres do Brasil e União Estrela Azul. Então, vamos lá começar o campeonato. O primeiro jogo, o jogo de estreia, vai ser entre Gust Sport Clube EC e Lugoslav FC. Muito boa sorte aos 16 participantes. Vamos lá, agora vai começar a terceira divisão estadual, aqui no canal do Amante do Futebol. Vamos lá, Gust EC, primeira rodada, jogo em casa, ele que subiu como vice-campeão da quarta divisão em 2022. 3-0, vitória do Lugoslávia, começa muito bem o campeonato. Sonic Renascido foi outro que subiu, ele subiu como campeão da quarta divisão estadual de 2022. Metal Terrorist vence o seu jogo, Peruíbe FC vence por 3-2, Futebol Comparação 1-0, Paperedu. Esses dois times, esse duelo tem um fato curioso, que foi os dois times rebaixados da segunda divisão estadual de 2022. O Desportiva Branca foi o lanterna e o Paperedu foi o vice-lanterna. Os dois caíram para a terceira divisão e se encontraram nesse primeiro jogo. 3-1 para o Desportiva Branca. Agora o Lum FC estreia com vitória. EC Sapopemba contra o Tigres do Brasil. 1-0 para o Sapopemba. Metal Terrorist contra o Gust. 2-1, a primeira vitória do Gust no campeonato. Peruíbe 2-1 também vence. União Estrela Azul também vence por 2-1. Nossa, Estrela Vermelha, as duas estrelas vencendo nessa rodada do campeonato. Aí o Futebol Comparação 2-1, mais uma vez esse placar tá bastante corriqueiro, né? 2-1, muitas vezes aparecendo. Jogos muito equilibrados, jogos muito parelhos, times. Pelo que eu vejo aqui, os resultados estão todos de 1-0, 2-1, 3-2, por aí. Nenhuma goleada tão sonora, nenhuma goleada tão impressionante até agora na terceira rodada do campeonato já. União Estrela Azul vence por 1-0 contra o Estrela Vermelha. É um clássico, hein? Clássico das estrelas. Estrela Vermelha contra União Estrela Azul. 1-0, vitória para o visitante. Siderúrgica Atlético Mineiro e Sonic Renascido, 3-1, vitória do Sonic. Tigres do Brasil e Paperedu, 1-0 Paperedu.
1-0 também de Esportiva Branca. Os rebaixados do ano passado estão vencendo. Provavelmente estão bem na tabela. Vamos dar uma olhada na tabela. De Esportiva Branca está na ponta com 9 pontos, 3 vitórias. Na lanterna temos 2 times 100 pontos. Pro UFC e Siderúrgica Atlético Mineiro. Ainda 3 derrotas. Vamos simular por aqui para vocês poderem acompanhar todas as mudanças da tabela. Assim fica bem melhor, eu acho, para a parte visual. Assim vocês vão podendo acompanhar os seus times, onde cada um time está, cada colocação, se está sendo classificado, sendo eliminado, sendo rebaixado parcialmente na tabela. O Esportiva Branca vence mais uma vez, ainda 100% de aproveitamento. Esportiva Branca é o único que segue com essa escrita ainda na quinta rodada. Quinta rodada, Estrela Vermelha e Metal Terrorist. 1-0, vitória da Estrela Vermelha. Siderúrgica Atlético Mineiro tentando seus primeiros pontos contra Lugoslav FC. 0-0, primeiro ponto do Atlético Mineiro. Pro UFC contra o Peruíbe FC, também jogando em casa, tentando seus primeiros pontos e sair da lanterna. 1-0, vitória do Pro UFC, primeira vitória dele no campeonato. 2-1, vitória do União Estrela Azul. De Esportiva Branca perde seu 100% de aproveitamento, perde a sua invencibilidade no campeonato. O Paperedu vence mais uma, agora a briga pela liderança do campeonato muito provavelmente vai ser boa. Vamos então mudar para a parte de cima da tabela, para vocês acompanharem aí. Sexta rodada do campeonato já. Shelpo UFC assume a liderança parcialmente. O de Esportiva Branca vai jogar agora. 1-0, volta a ser líder do Esportiva Branca. Agora a briga pela liderança tá muito boa. Nossa! Que jogaço foi esse? Que empate foi esse? União Estrela Azul e EC Sapopemba. 5-5, 10 gols em um jogo. Que é isso? Essas duas equipes estavam muito inspiradas nesse dia, hein? Agora a sexta rodada, Futebol Comparação e Paperedu. 2-1, vitória do Paperedu. Sonic Renascido e Tigres do Brasil. 1-0, vitória para os Tigres do Brasil. Olha ali, 2 times empatados na liderança. Coincidentemente, os 2 times que caíram da segunda divisão para a terceira divisão no ano de 2022. E nessa terceira divisão de 2023 não estão decepcionando, estão tendo campanhas muito boas até aqui. Nesse início de campeonato já com 7 rodadas realizadas praticamente, estamos na 7ª rodada. Aí, Paperedu vence mais um jogo, continua juntamente com o Esportiva Branca, cada um com 18 pontos. 6 vitórias, apenas uma derrota. Agora Estrela Vermelha vem muito bem no campeonato também. Gust contra a Esportiva Branca, 0-0, empate sem gols. O primeiro empate do time do Esportiva Branca, dando a oportunidade, uma muito boa oportunidade para o Paperedu assumir a liderança do campeonato. Será que o Paperedu vai conseguir assumir a liderança do campeonato? Caso vença o seu jogo, acontecerá isso, ocorrerá isso. Lum FC vence. E agora, União Estrela Azul contra o Paperedu FC. 4-2, vitória muito boa, vitória do Paperedu para assumir a ponta. Novo líder no campeonato, Paperedu, 21 pontos. Continuando aqui já na 9ª rodada do campeonato. Aqui 3-2, vitória do Peruíbe. Agora o negócio começou a ficar ruim. Começou a ficar difícil para o lado do Esportiva Branca. Depois de um empate em 0-0 fora de casa contra o Gust EC. Agora em casa, diante da sua torcida, o Esportiva Branca perde por 3-2 para o Peruíbe FC. Aliás, deixa eu dar uma olhada, por curiosidade, Peruíbe FC está em 8º lugar na tabela. Vamos ver a parte de baixo.
O Sonic renascido, campeão da 4ª divisão de 2022, está na lanterna, 4 pontos apenas. O Gust EC, que subiu como vice, está em 13º com 8 pontos. O campeonato, dessa vez, o VCM está fazendo muito sentido, muita lógica, o que é até estranho quando se fala em VCM. Está fazendo muito sentido, para falar a verdade, esse campeonato até aqui. Os times que subiram da 4ª divisão, eles estão indo bem mal, lutando contra o rebaixamento. Já os times que desceram, foram rebaixados da 2ª divisão, estão lutando para subir novamente. Está dando a lógica. Agora o Paperedu perde o seu jogo. A briga pela liderança, a briga pelo primeiro lugar tá ficando boa. O Desportiva Branca parece que perdeu aquele ímpeto de começo, ímpeto de início de campeonato, e acaba agora então caindo um pouco de produção. Acaba perdendo pontos importantes lá na frente. Pontos a qual o Paperedu não desperdiça no jogaço contra o Metal Terrorist, derrota por 4-2 fora de casa o Metal Terrorist e abre 4 pontos de vantagem na liderança, 8 vitórias para o Paperedu. Por enquanto, uma campanha muito boa, campanha espetacular do Paperedu. Mas vamos seguir aqui já na 10ª rodada do campeonato, onde o Lum FC, que também está muito bem na tabela, em 3º lugar. O Desportiva Branca não pode vacilar, não. Se ele vacilar, pode até perder o 2º lugar, pode até perder esse vice. 3-2, vitória do Desportiva Branca, para colar de novo com o Paperedu. Mas tem um jogo a mais, o Paperedu ainda vai jogar nessa rodada. Vamos ver se ele vai conseguir abrir 4 pontos novamente. Tá muito equilibrado mesmo, tá muito legal de se ver esse campeonato. E o Gust vence, o Gust derrota o Paperedu pelo placar mínimo, magro, de 1-0, mais derrota. O Gust, que está lutando contra o rebaixamento, derrota o líder, Paperedu. Gust vai para 12 pontos e segue fora da zona. Tigres do Brasil, coincidentemente, que no ano passado acabou também lutando contra o rebaixamento, se eu não estou enganado, acabou fugindo do rebaixamento, tanto no estadual quanto no nacional, mas lutou contra e está lá na zona, lutando contra mais uma vez nesse ano, com apenas 11 pontos em 14º lugar. O lanterninha da competição até agora é o Sonic Renascido com 7 pontos. Apenas 2 vitórias e um empate para ele. Está bem mal no campeonato até aqui. Já está a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é Gust, e o Pro também com 12 pontos. Vamos seguir aqui simulando os jogos na tabela. 11ª rodada do campeonato estadual da 3ª divisão de 2023. Uma goleada, algo que tem sido cada vez mais raro nesse campeonato. Goleada 4-0 para o Metal Terrorist. Um campeonato muito bom, um campeonato com times muito equilibrados. Nenhum time destoa muito acima, nenhum time muito bom, muito melhor que os outros, e nenhum time muito pior que os outros. Um campeonato bem equilibrado mesmo. Essa 3ª divisão tem se mostrado até aqui na 12ª rodada do campeonato. Gust EC vence mais uma partida. O Gust EC vem fazendo uma sequência muito boa de vitórias. E para provar esse equilíbrio do campeonato, com apenas uma vitória, 3 pontos, o Gust EC subiu de 13º para 10º lugar. Da briga contra o rebaixamento para a briga pela vaga na mata-mata, vaga nas quartas de finais da competição, para provar o equilíbrio do campeonato. Lembrando que os 8 primeiros colocados serão classificados para o mata-mata, onde disputarão 2 vagas para a final. Quem chegar na grande final do campeonato, que vai ter o seu vídeo na semana que vem já, subirá
para a segunda divisão estadual. E os 3 últimos colocados, 14º, 5º e 16º Lanterna, serão rebaixados à última e 4ª divisão estadual. 12ª rodada do campeonato, 4-0 para o Lugoslav FC. Cada vez mais parece que o Sonic Renascido está na lama, está afundado na lanterna, aí já quase na metade da fase de classificação, quase na metade do campeonato. E o Sonic Renascido fez apenas 10 pontos até aqui e parece que vai brigar realmente para ficar nessa divisão. Olha, por curiosidade aqui eu acabei vendo também, temos 2 equipes, 2 times sem nenhum empate até agora. Dá uma olhada aí, Pro UFC tem 4 vitórias e 9 derrotas. Já lá na parte de cima da tabela, o Paperedu tem 8 vitórias e 5 derrotas, nenhum empate também. Uma curiosidade até aqui nesse momento. O Desportiva Branca voltou a assumir a ponta do campeonato. E aí na 13ª rodada. Vamos lá que então Gust EC vence mais um jogo. Gust ainda na 10ª colocação do campeonato. Sonic Renascido vence. Sonic Renascido vence e sai da zona de rebaixamento. Só foi eu falar, acabei zicando os outros times como o Pro UFC e dei sorte para o Sonic Renascido, que sai da zona de rebaixamento com 13 pontos. Mais uma vez eu insisto, para provar o grande equilíbrio do campeonato, ele estava na lanterna até aqui com apenas uma vitória, 3 pontos, ele sai da zona de rebaixamento. Agora quem assume a lanterna é o Siderúrgica Atlético Mineiro, que por curiosidade vai jogar ali o duelo dos desesperados. Siderúrgica Atlético Mineiro jogando em casa contra Tigres do Brasil, lanterna contra o vice-lanterna, os 2 últimos colocados do campeonato tendo a oportunidade de sair da zona do rebaixamento. E o Siderúrgica consegue. Atlético Mineiro sai da zona, bota o Sonic lá dentro de novo. Desportiva Branca vence mais um jogo e abre 5 pontos de diferença para o segundo lugar. Agora o Desportiva Branca está disparando na liderança. Se ninguém ficar atento, se ninguém se ligar, o Desportiva Branca dispara e ninguém chega mais. O Paperedu vacila, perde 2 pontos, empata apenas. Lugoslav